sabemos que tem uma passagem na palavra sagrada que as pessoas sofrem por falta de conhecimento. Quando nós vamos citá-la. E Jesus fala exatamente um acontecimento também referente à falta de conhecimento. As pessoas não conhecem o poder de Deus e também não conhecem a palavra. E isso traz consequências graves para o homem no curso do seu tempo aqui na terra. Todavia, nós sabemos o plano de Deus. De uma forma geral, todas as pessoas sabem do que Jesus veio fazer, sobre a sua morte, a ressurreição. Mas, como nós estamos aqui, nos vendo e vivendo nesse tempo, e sabendo que muitos entes queridos já partiu dessa vida, nós sabemos que a morte é uma realidade que ela também nos alcança, chegará para nós. Mas Jesus venceu a morte, e toda a informação que nós temos nos dá garantia, força, para caminharmos por fé, sabendo que Deus, Ele nos sustenta, Ele guarda, Ele cumpre a sua palavra, tudo que Ele diz respeito ao nosso favor. E eu quero ler uma passagem no capítulo 22 de Mateus, aonde, capítulo 22 de Mateus, verso 29, onde perguntaram para Jesus, aliás, perguntaram até com o objetivo de querer surpreender Jesus, de pegar Jesus em alguma contradição, mas Jesus é perfeito na sua fala. E esse ensino de Jesus tem também vindo de encontro a muitas pessoas que fazem a mesma pergunta, apesar de estar tão evidente o ensino, a morte, a ressurreição, tudo aquilo que está além do tempo. Olha essa passagem aqui, capítulo 22, verso 19, Jesus fala assim: Jesus respondeu e disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivo. E as multidões, ouvindo isso, ficaram maravilhados na sua doutrina. Jesus responde a um homem que, apesar de não crer na ressurreição, um religioso do segmento dos saduceus que não acreditava na ressurreição, todavia, eles aceitavam o ensino da lei de Moisés. E ele chega para Jesus fazendo uma pergunta, dizendo: mestre, a lei de Moisés fala que quando o homem não tem descendente e vem a falecer, aí a mulher, a viúva, ela tem que casar com o seu cunhado. Ou seja, ele tem que contrair o matrimônio com a viúva para suceder descendente. E houve entre nós um caso onde a mulher, o marido morreu, e o seu irmão assumiu a viúva, e também ocorreu com o segundo, o terceiro, e houve a sequência de 7 irmãos que faleceram sem ter descendente. E eu pergunto para o Senhor, lá na ressurreição, de quem que vai ser a mulher, quando também ela morrer? É uma pergunta, né? Porque... E aí Jesus entra dizendo assim: vocês erram porque não conhecem nem a Escritura nem o poder de Deus. Conhecer a Bíblia, a palavra, o plano de Deus, e ter a experiência com o poder de Deus, faz toda a diferença para conduzir a nossa existência em segurança. E exatamente foi isso que Jesus fez. Jesus trouxe o conhecimento, a revelação da verdade, para nos dar condição de nós vivermos não enganados, não inseguros, mas vivermos
sustentado, firmado e guardado. Ao mesmo tempo Ele também manifestou o seu poder, para que nós pudéssemos então não caminhar na incerteza e ter o entendimento de para onde nós vamos, quem nós somos. Então, entender isso traz uma identidade para nós, do que Deus realmente já reservou, do que Deus já fez. E isso é tão claro, é tão simples. Eu sei que eu estou falando aqui coisas que muitos de vocês já sabem, de cor salteado, mas veja bem, Jesus disse assim: vocês não ouviram que Deus disse para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ora, Deus não é Deus de morto, mas Deus de vivos. Quando Deus dirigiu-se a Moisés para chamar ele para aquela tarefa, para aquele trabalho de libertar o povo, tinha por detrás daquele povo já os descendentes de Abraão, de Isaac. Ali estava uma geração que estava no Egito, dos filhos de Jacó, que depois tornou-se o Israel de Deus, conhecido como Israel, que era os descendentes de Jacó. E Deus se revela dessa maneira: eu sou o Deus de Abraão. Ele começa lá no primeiro homem, lá onde descendeu todo aquele povo, de Isaac e de Jacó. Ou seja, aquela geração, Deus queria que Moisés tivesse a revelação da sua palavra e recebesse o poder dele, para que fosse lá e livrasse aquele povo, para que aquele povo carregasse na sua história o conhecimento da palavra de Deus e tivesse o poder de Deus, para que eles pudessem então, uma vez vivificado por esses dois acontecimentos, conhecimento e poder, eles pudessem então ser o canal de Deus para trazer e ser bênção para todas as nações. Deus estava preparando a salvação que viria em Cristo através desse povo. Muito bem. E ali nós vemos o quê? Que Deus se identificava com alguém que tinha passado aqui, que tinha vivido, se relacionado com Deus, que tinha andado pela fé, mas que agora estava com Deus, e os seus descendentes também. E agora Deus se dirige: eu sou Deus, se identifica. E aí Jesus menciona: ele é Deus de vivo e não de morto. Ou seja, mesmo ele já não estando mais aqui, mas estava vivo com Deus. Então Deus olha a nossa vida, nesse corpo presente, e Ele quer nos vivificar pelo poder da palavra e manifestar o seu poder, para que nós andamos conscientes dessa revelação, porque somente assim nós vamos poder propagar a informação do céu com poder aqui na terra. Jesus veio literalmente trazer isso. Ele veio aqui trazendo conhecimento, revelação de Deus, e manifestando pelas suas obras, pelos seus milagres, pelo seu ensino, o poder de Deus que estava nele, para que nós andássemos nessa certeza. E aí a palavra que Jesus disse: conheçam a verdade, bastante conhecido, né? E a verdade vos libertará. Quando a pessoa tem um conhecimento da verdade, ela não pode ficar nunca mais na mesma ignorância, ou prosseguir, insistir em caminhar na contramão, porque a verdade dá uma direção. Uma vez liberta, ela tem recurso para tomar uma posição sábia, dar volta por cima, mudar de direção, que a verdade coloca o homem no caminho do livramento, de esclarecimento, para que ele possa viver na direção de Deus, e não alguém que está sozinho. Nunca mais estamos a sós quando chegamos ao conhecimento da verdade. O que Jesus disse? Eu venho trazer vida, e vida com abundância. A vida com abundância manifesta pelo conhecimento da palavra, do plano de Deus na nossa vida, e pelo poder que manifesta, trazendo a abundância da vida, que é eterna, não é limitada. Quando ele fala vida com abundância, ele não impõe um limite nesta vida, mas ele fala da vida que já começa aqui. A vida eterna começa aqui, nesse corpo.
Assim como a perdição eterna estabelece que se o homem não reconhecer o que o céu revelou para nós, se ele não se posicionar na pessoa de Jesus, reconhecendo a salvação, recebendo a informação e buscar esse poder, ele está separado de Deus, ele já começa a morte eterna aqui. Percebe como é tão importante? Parece simples, mas é poderoso. Eles não tinham conhecimento nem do poder de Deus, e errava por interpretar a escritura, dizendo, mas como que vai ser então? Morreu, para muitos morreu, acabou. Ou outros até têm o conhecimento disso, mas não consideram a ponto de viver essa realidade, porque eles estão tão conectados no presente tempo, que os seus afazeres, os seus compromissos, as coisas que se apegam, faz com que eles esquecem, nem pensando que existe eternidade. Vivem como alguém que não tem esperança, mesmo tendo conhecimento. Os religiosos do tempo de Jesus se perdiam nessa questão. Por isso Jesus foi bem claro, dizendo, a mulher não vai ser nem do primeiro, nem do segundo de ninguém, porque vai ser como anjo, nem a mulher, nem o homem, todos serão como anjos de Deus. A vida que segue no céu, a dimensão é outra. Mas as pessoas estão tão conectadas no sistema daquilo que o corpo humano deseja, daquilo que é a realidade da vida presente, onde elas esquecem dessa dimensão gloriosa. Mas Jesus assumiu essa forma humana exatamente para mostrar para nós, e nós devemos entender isso, devemos viver essa realidade, entendendo todas as coisas que nós entendemos como homem aqui na terra, mas a fé nos leva a se apropriar da dimensão gloriosa, superior, da vida imortal que nos aguarda, da vida onde não tem fim, da vida segundo Deus, conforme o próprio Jesus está vivendo agora, com Abraão, Isaac, Jacó, os anjos, os profetas e todos os nossos irmãos que já partiram estão lá. Assim segue a vida, a existência eterna, para sempre. A consciência disso, dessa identidade que nós já recebemos nessa vida, é que leva-nos a viver com diligência. Por quê? Muitas pessoas estão distraídas, apesar de toda essa informação, de toda essa proposta que é irrevogável, que é imutável, uma proposta que atinge cada um de nós, que é de encontro a nós, ou que é um favor de Deus para nós, mas as pessoas não estão vivendo com esse entendimento. Eles erram descuidando. Tem uma passagem que fala assim, o povo erra porque desprezou o conhecimento. O que Jesus fala? Ou melhor, Paulo fala, o Evangelho, ele é poder de Deus, é uma informação, é uma boa notícia, que traz o poder de Deus para todo o que crê. Então, uma palavra falada, que gera mudança e manifesta poder, para o homem viver, conscientemente, no presente, e tomar posse da vida eterna, como diz o apóstolo Paulo. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Outra passagem conhecida, vocês, palavra de Jesus, receberão o poder do Espírito Santo. É esse poder que vai fazer a diferença na nossa vida, para nós não ser como alguém que dorme, alguém que está na inércia da vida, sem entender as coisas. Levanta, come, bebe, dorme, vai trabalhar, uma semana da outra rotina, mas você não tem expectativa, não tem esperança. Onde está o que Jesus fez por você? Nós temos que tomar posição, porque senão você pode ser envolvido, atraído para a rotina do cotidiano das pessoas comuns, vai dominar a sua vida. Você vai viver sem expectativa, sendo que o que está reservado para nós leva-nos a ser diferente. Existe um motivo maior para nós vivermos, além dos compromissos terrenos, além das atividades, tudo aquilo que Deus tem dado para viver no presente tempo. Nós temos um motivo superior a isto, que nos aguarda, que nos faz mais do que vencedor. Deus não nos salvou para nós vivermos aqui só lamentando, reclamando. Reclamar é que nem engatar a marcha ré no carro, né? Não tem a visão, direção é totalmente oposta, não é a mesma coisa. Quando a Bíblia fala para clamar e ele responde, nós avançamos no sentido da direção do alvo,
Mas reclamar é andar na contramão, é contradizer, é clamar no sentido contrário. E Jesus não veio para pôr-nos nessa condição, mas na condição de pedir. Quem pede recebe, quem bate abre. Os céus estão em nosso favor, nesse sentido. Deus quer ouvir a nossa oração. Jesus veio trazendo a informação para que o seu poder esteja em nós, na medida que nós buscamos conhecimento. O povo, Atos 4:2, ou melhor, Atos 2:4, Pedro revelava o conhecimento, quando ele começava dizendo: olha, isso que está acontecendo é o cumprimento das profecias de Joel. Pedro faz um relato do Antigo Testamento, e chega até aquele momento da crucificação de Jesus. Pedro manifestava conhecimento, mas ao mesmo tempo o poder que estava sobre ele, para realizar as obras que ele fez, mostrava o poder que estava sobre ele. Então estava ali cumprindo na vida dele, e o povo estava recebendo essa informação e vendo as mudanças que estavam ocorrendo. Por quê? Porque o que Jesus propôs estava acontecendo. Conhecimento e o poder manifesto para preservar o povo, para abrir os olhos do entendimento, para trazer a verdadeira vida, para que eles recebessem a informação e o poder do céu e tivessem suas vidas mudadas. Hoje também tem que ser isso. Isso tem que acontecer. Deus está fazendo isso hoje. Nós temos que tomar posição. Nós temos que abrir nossos olhos. O povo está sendo destruído. 4:6. Por quê? Falta o conhecimento. Joel, ou melhor, Oséias 4:6. O Salmo 37:3 fala assim: nós devemos se alimentar da verdade, confiar no Senhor e ser alimentado com a verdade. Agora, veja bem, Paulo fala sobre a eternidade, e ele fala até da nossa morte. Vamos ler aqui capítulo 15, 1 Coríntios 43. Da realidade da imortalidade, a nossa trajetória rumo à posição superior, a posição de glória, que deve fazer toda a diferença agora nessa vida. Tudo isso que está proposto tem que estar sendo realizado agora, através da nossa posição, mesmo estando nesse limite. Capítulo 15, verso 43, ele fala assim: semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Está falando do corpo físico, dos limites da vida humana. Semeia fraqueza e ressuscita em vigor. 15, 1 Coríntios 15, 43. Semeia corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, o espírito vivificante. Falando de Jesus, que venceu a morte. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. Não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. Enfim, o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também os terrestres. Enfim, ele mostra a realidade da nossa continuidade. Quando nós tomamos consciência daquilo que somos de verdade, daquilo que Jesus já fez, nossa vida tem que ser direcionada de forma diferente aqui na terra. Nós não podemos viver com uma pessoa comum que não tem esperança, alguém que age de uma forma natural. Não, porque o sobrenatural está operando sempre dentro de nós, gerando essa expectativa. E é isso que vai fazer com que as pessoas que estão em nossa volta vejam essa diferença. Essa luz que nos dá essa certeza, nos dá essa garantia. Olha o que diz em Hebreus. A expectativa dessa verdade é tão poderosa. Olha: portanto convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Por quê? Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se
não atentarmos para uma tão grande salvação, a ser começada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus também por sinais, milagres, maravilhas, e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Então percebe que cada palavra, que cada passagem está a palavra, conhecimento revelado, mas o poder manifesto, que fez toda a diferença. E é isso que continua fazendo hoje na nossa vida. Prosseguindo, capítulo 12. Capítulo 12. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corremos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumidor da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita de Deus. Ou seja, Jesus, nessa corrida em direção a tomar posse da vida que já está reservada, espera cada um de nós nessa reta final. É necessário que nós, nesse momento presente, assumimos essa posição, porque Jesus já está lá já. Os heróis da fé já estão lá. Lá está Abraão, Isaac e Jacó. E o homem, queira ou não, ele vai passar daqui para lá. Mas o desejo de Deus, Jesus fez uma obra poderosa, completa, perfeita, para dar a garantia de nós estarmos lá com Ele. Não sem Ele, porque a eternidade vai chegar. Muitas pessoas não estão conectadas ainda, não estão atentos a isso. Muitas coisas do presente têm prendido as pessoas. Não sei se é coisas materiais, se é coisas que enchem o coração do homem. Jesus fala os cuidados dessa vida. E são tantas coisas, se fosse mencionar, mas eu digo uma coisa: muitas pessoas não param para pensar que tudo aquilo que ele se apega, tudo aquilo que toma a vida dele, tudo aquilo que toma o tempo dele, vai ficar aí. Fica a casa, fica o carro, fica a esposa, fica os filhos, fica a herança, para os outros brigar aí se não tiver o temor de Deus. Tudo aquilo que você se apega, outro vai usufruir. Não se esqueça disso. Então, não se apegue em nada não. Olha para Jesus. Coloque a sua casa em ordem. Fortaleça naquilo que a palavra tem prometido, porque Ele é fiel para guardar e recompensar e sustentar todos que têm colocado nele a certeza. Não vale a pena distrair, não vale a pena descuidar, não vale a pena ficar pegado em coisas, ou distraído, ou perdendo os olhos daquilo que é perfeito, que é poderoso, que é eterno, do bem maior que já não está reservado e guardado. Não vale a pena se distrair, perder de vista tudo isso. Vamos cuidar do presente, vamos administrar o presente, vamos valorizar o que Deus fez enquanto estamos aqui, porém, com o nosso coração sempre atento e aberto, lembrando que tudo isso é transitório, é passageiro, é momentâneo. Mas o que está reservado é maior, é melhor, permanece, é poderoso. E os olhos lá despertam a nós a identidade que Deus espera que nós sempre venhamos velar por ela, dada por Jesus. A vida, no sentido amplo, a verdadeira vida. Por quê? De repente nós vamos passar do outro lado. E é isso que vale a pena. Está preparado, está pronto, vivendo com essa segurança, sem temer o amanhã, sem se preocupar com o que vai acontecer, porque nós já sabemos em quem nós confiamos, sabemos em quem nós esperamos, sabemos do preço pago, sabemos quem é Jesus, o que Ele fez. Tudo isso faz sentido para nós. Tudo isso nos capacita a andar de cabeça erguida, nos capacita a saber que não somos alguém que está esquecido num canto da vida, alguém que não tem esperança. Por isso, nós temos que levantar a cabeça e valorizar o que nós temos, porque o investimento foi muito alto, é poderoso. O céu se revelou de forma
perfeita, para que nós assumíssemos essa posição, para que nós olhássemos para Ele em todo o tempo, para que nós tomássemos posição, para que nós nos desligássemos de tudo aquilo que não leva a nada. Não deixemos que o nosso coração se distraia, não deixemos abater por qualquer afronta do presente. Nada tem que ser maior do que Jesus, nada pode tomar lugar no nosso coração, porque Jesus prometeu estar conosco, e Ele quer olhar em nós, em todo momento, ver dentro de nós esta posição, onde nós estamos em todo tempo esperando nele, em todo momento convicto de que nós somos cidadãos do céu, e aguardamos a qualquer momento soar da trombeta, ou chamado de Deus, para nós visualizar, contemplar, experimentar aquilo que na verdade nós somos, que Ele reservou para nós. Perdermos a visão disso, ou seja, se distrair no curso da caminhada agora, por algum momento, é o maior prejuízo que o homem pode levar. É uma perca que não tem mais volta, irrecuperável. Então, lembra que eu disse no início? A vida eterna começa aqui, como também o homem pode se perder iniciando aqui a perdição. Depende do que ele vai optar. Deus já deu uma condição poderosa, ampla, quebrando todos os grilhões da morte, colocando um fim na separação entre o homem e Ele. Jesus venceu a morte, porém, o homem tem que tomar posse. Paulo descreve dessa forma: tomando posse da vida eterna, tomar posse pela fé. Viver essa realidade, é vestir essa identidade. Não é para você dando carteirada espiritualmente, mostrando quem você é, não, mas quando você reveste essa identidade, você, naturalmente, o próprio Espírito te sustenta, faz você andar como filho de Deus, no meio dos embates dessa vida. O exemplo disso é Jesus. Jesus não andou batendo no peito, dizendo: eu sou o filho de Deus, sou o cara, eu vou estender as mãos, você vai ver. Só não, Jesus não deu essa demonstração. Aliás, o diabo até duvidou, ele podia até mostrar quem ele era. O diabo disse: se tu és filho de Deus, faz isso. Jesus não precisou mostrar nada para ninguém, porque naturalmente o que estava nele sobressaía. Ele vencia o pecado, ele venceu a própria morte. Quando o afrontaram, não conseguiram tirar a paz de Jesus, por mais que foi difícil, mas Jesus venceu. Por isso que fala assim, que ele, tendo em vista a glória que se seguia, ele desprezou as afrontas. Ele não ficou considerando, ele não ficou com ressentimento, com revolta, com ódio, com vingança, porque o seu coração estava no retorno do lar eterno, e ele sabia que aquele cumpriu a missão perfeitamente, a sua obra. Agora restava a todos nós, a todos aqueles que ouviram, a todos aqueles que entender, tomar posição para seguir em direção a Ele também, em eternidade afora. Então nós somos seres humanos, mas Jesus Cristo nos deu vida. Estamos caminhando temporariamente pela fé nesse corpo, desta vida presente, mas o céu já tem revelado a nossa identidade, a nossa posição, o que nos aguarda, a nossa forma definitiva. A fé então nos sustenta com essa identidade. Por isso, não deixe que o diabo, não deixe que nenhum ser humano, não deixe que acontecimentos dessa vida, que coisas que prendem você, da quais faz parte da sua existência terrena, não deixa que nada limite você. Apesar de tudo que você possa ter e tudo aquilo que você está envolvido, não deixa que isto venha tirar você da presença de Deus. Desde que isso venha fazer com que você perca a sua vida. Não, mas que você possa viver como um filho de Deus, olhando todo momento para tudo aquilo que Deus já tem dito na sua palavra.
Porque quando você olha pela fé adiante, aquilo que já é seu, você anda com uma diferença aqui na terra. Você anda diferenciado, porque você sabe quem você é. Você sabe que Deus está com você. Você sabe que você não foi chamado para a derrota. Você já é mais do que vencedor por causa daquilo que Jesus já fez. Então, nós vivemos valorizando e honrando o Senhor Jesus, que tudo fez por causa de nós, porque não havia recurso em nós para isso. Mas, no entanto, Ele tomou o nosso lugar. Ele venceu a morte que nós não podíamos vencer. Agora, hoje, nós estamos numa posição onde enxergamos tudo já feito no plano de Deus para nós. Só qual é a nossa parte? É tomar posição, é receber, tomar posse, é aceitar. É como aquela palavra, né, que alguém paga a conta e eu aceito. Não pagou, então tomo posse, está quitado, não devo nada. Mas se eu tiver dúvida sobre essa questão, então estou duvidando daquilo que Jesus fez. E não é bem assim, porque o que já foi feito está definitivo, ninguém pode apagar. Não cancela mais no mundo espiritual, já está definitivo. Jesus venceu a morte, para que eu e você, ainda vivendo no corpo que sujeito à morte física, não temêssemos a morte. Ainda que ela venha chegar para nós, a garantia de que o Senhor já a venceu por nós e nós ressurgiremos. Percebe a sequência? Uma verdade definitiva. Então, o conhecimento dessa verdade, que traz também o poder para nós viver nesse presente tempo, não cabisbaixo, não entregue à circunstância, não marcado pelo medo, mas em todo momento declarando a palavra da vida, que nos trouxe essa revelação, a palavra da verdade que mudou nossa história. Nós estamos chamados para ser sustentados pela palavra. Essa palavra que está em nós, que traz libertação. Ela me proporciona libertação, segurança, mas no momento que eu também informo as pessoas e declaro essa palavra em favor das pessoas, elas vão receber, pelo poder de Deus, a vida, a libertação, a transformação, a mudança que Jesus veio trazer para elas. Então, tomando consciência dessa verdade, eu me asseguro de que eu preciso estar pronto, porque logo eu vou cruzar a linha de chegada, a linha do tempo, que vai além do tempo, e vou estar com Jesus. E assim também você, cada um de nós, todos nós, vamos entender isso e tomar essa posição, porque foi para isso que Jesus veio, e pagou o preço, para que nós tomássemos posse em todo momento e vivêssemos, não como derrotados, mas como igual a Ele, como vencedor. Fique de pé no seu lugar. Eu quero que você ore e levante a sua voz, dando o brado de vitória, declarando isso. Não viva como alguém que está amortecido, esquecido no tempo, como alguém que está mais pronto para reclamar dos problemas e as afrontas dessa vida, como alguém que não tem expectativa. Não, não é isso que Deus quer para você, não. Deus nos chama em Cristo Jesus para sermos vencedores, para proclamar a palavra da vitória. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e nós em Cristo então temos essa afirmação como proposta da vida que permanece. Comece a agradecer a Deus. Se alguma coisa está pegando, alguma coisa está acomodando você, fala: eu não posso ficar nessa inércia, eu não posso me entregar a isso, porque Jesus já fez uma obra perfeita. A minha vida está nas mãos de Deus, o que está comigo é maior. Os vícios não podem subsistir, nenhum pensamento contrário pode dominar a minha vida, porque o que está comigo é maior. A verdade que me liberta, a verdade opera uma mudança perfeita, e eu tenho que tomar posse da vida. Senhor meu Deus, fale com Deus agora, abra o seu coração, você tem motivo para agradecer a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor é Deus de realização, que enviou Jesus Cristo, trazendo poder, trazendo conhecimento, trazendo a libertação, a cura. Senhor da glória, que a tua igreja, o teu povo, o povo que chama pelo teu nome, nesses dias, Senhor, precisa assumir posição, tomando posse da vida, assim como aquela igreja no início entendeu o teu plano, e através do conhecimento da verdade e do poder manifesto, eles venceram as barreiras
as dificuldades, e assim também o teu povo vence nesse tempo, porque o Senhor não mudou, a sua palavra é a mesma, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. Oh meu Deus, contempla cada um dos teus filhos que aqui se encontra. O Senhor conhece as dificuldades, as lutas, os limites, todas as imposições que vêm contra cada um, tentando barrar, tentando paralisar, tentando intimidar. Mas nós estamos aqui na tua presença, porque nós confiamos, sabemos que o Senhor é real, a sua presença é poderosa, o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo, o Senhor já venceu, o seu Espírito é sobre nós, a tua presença está em nós, e nós te exaltamos. Senhor, passa o teu poder, despertando, trazendo saúde, trazendo a tua paz, trazendo a alegria dos céus. Não permita, Senhor, que nada venha abater os teus filhos, que nada venha levá-los a desistir da fé, da esperança, mas que eles possam olhar para o Senhor em todo o tempo, sabendo que o Senhor está conosco, o Senhor não muda, o Senhor é poderoso para guardar os seus. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, um povo forte, comprometido, que transmite essa esperança àqueles que não têm, que é um instrumento nas tuas mãos para alcançar a outros, em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Senhor, obrigado pela tua fidelidade, o Senhor é maravilhoso, bendito seja o teu nome, graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus.